gravação para garantir que se tiver algum bug a gente não perca a aula gravada. E eu queria iniciar com vocês hoje um módulo novo que trata sobre manutenção de sistemas mecatrônicos. A manutenção, ela é muito ampla, né? Geralmente você tem profissionais de manutenção dedicados a frentes distintas de trabalho, né? Tem o pessoal da manutenção preditiva, né, que gasta esforço e energia para não deixar o equipamento queimar. Tem o pessoal da manutenção corretiva, né, que vai fazer a troca do equipamento depois que ele queima. Tem as equipes de manutenção voltadas a melhorias, né, que vão buscar entender por que queimou e o que se fazer para não queimar mais, para não estragar mais, né? Então, assim, são frentes distintas. Na disciplina aqui, a gente vai trabalhar com mais um enfoque, né, da manutenção corretiva e de melhorias, onde a gente vai aprender a analisar o sistema, né, e caracterizar a causa raiz de algumas falhas. Tá? Nós não temos como cobrir na disciplina todas elas, né? E pelo amplo espectro de sistemas mecatrônicos, eu pessoalmente não sei, não tenho conhecimento de todas elas. Tá? Então, e ninguém tem, tá? Assim, se alguém falar com você assim, eu sei fazer qualquer manutenção em mecatrônica, isso não é verdade, tá? Não é razoável isso, porque você tem um espectro muito amplo de problemas e de equipamentos. Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Que vão demandar expertises diferentes. Tá? Mas, de tudo, a gente tem como apresentar um bom material, um material que dê uma visão bem ampla, para uma gama de problemas também bem ampla, e que vai ajudar vocês, né, a consolidar a reputação profissional. Essa reputação, ela tem sido cuidada aí nesses anos de universidade, né, anos de empresa, e até os anos de estudo que antecederam a universidade. Né? Então, vocês, seus pais, né, já colocaram muita energia para que vocês pudessem construir uma reputação profissional e serem lembrados em oportunidade de emprego. E isso fica viável quando as suas análises técnicas, quando os seus pareceres técnicos são assertivos. Tá? Então, quando você consegue 1, 2, 3, 5, 10 vezes acertar a causa raiz de um problema, ou de todos esses problemas, e oferecer soluções que os elimine, você passa a ser lembrado na 11ª vez. Né? E aí a gente constrói a nossa reputação. Né? As pessoas querem ouvir a nossa opinião em um determinado ramo profissional. Tá? E aí eu queria ajudá-los nesse sentido. Tem muito espaço para isso no mercado de trabalho. Um tipo de expertise que se faz necessária em qualquer indústria. Você tem que ter gente que entenda de manutenção, isso é indispensável. Né? Os equipamentos vão falhar, é normal que falhem, né? Então, a gente tem um mercado de trabalho interessante para explorar com esse tipo de conhecimento. E, geralmente, a concorrência, né, para essas vagas é pobre. Tá? É muito comum, né, você ter pessoas que só sabem repetir o que já viram no passado, a pessoa não consegue fazer uma análise crítica para poder apontar a causa raiz de uma falha e
dar o remédio para essa falha, sem que alguém, em algum momento, tenha falado para ela qual que é o problema. Então, eu queria, nesse módulo, ajudá-los a descobrir o problema por si, a partir do início, né, da recepção dos dados da falha, que vocês pudessem desencadear um mecanismo intelectual investigativo com as nossas ferramentas técnicas até chegar na causa raiz do problema. Então, essa contribuição que eu queria prestar nesse módulo. Bom, e para conduzir essa aula e as próximas, eu queria usar dessa estrutura aqui, tá? Então, eu queria pensar num sistema mecatrônico industrial com a nossa fonte primária de potência elétrica, por exemplo, a rede trifásica, o mais comum da gente encontrar em plantas industriais. Né? Aqui a gente tem a impedância da rede, né? Os cabos da linha de transmissão, os transformadores, são basicamente indutivos. E antes da conexão com os equipamentos, a gente vai ter um sistema de seccionamento, tá? Então, você pode ter uma seccionadora, que vai fazer, às vezes, de um interruptor, né, só que com comando automático e com capacidade de corrente mais alta, ou você pode ter um disjuntor, ou um disjuntor e um fusível, tá? Você vai ter algum elemento que lhe permite desacoplar a planta mecatrônica da fonte primária de potência elétrica. E a gente vai ter também, né, para as plantas mais nobres, um sistema dedicado à proteção da planta, que nos dias de hoje é primordialmente implementado por um computador chamado relé de proteção. Tá? Então, esse relé de proteção, ele vai tomar leituras de corrente e tensão. Então, geralmente, nos diagramas elétricos, né, você vai ver alguns símbolos assim, por exemplo, indicando leitura de corrente. E a gente vai ter também leituras ou amostras de tensão. Só esticar aqui o barramento. Você pode pegar a tensão, fazer a leitura das tensões, né, da linha. Você pode conectar, em alguns casos, o neutro, se ele estiver disponível. Tá? Mas é fato que aqui nós vamos ter as leituras das tensões, nas fases A, B e C da linha. Bem como as leituras das correntes. Corrente na fase A, B e C da linha. Tá? Aqui, né, você vai fazer a conexão e vai ter efetivamente os potenciais de cada uma das fases. Aqui você vai ter uma amostra das correntes. Tá? As correntes efetivamente estão circulando aqui, ó. E a corrente na fase B e corrente na fase C. Okay? Então, a gente vai usar de um sistema de instrumentação que vai ler para a gente, né, os sinais de tensão e corrente, e a gente vai pegar esses sinais e disponibilizar para um computadorzinho chamado relé de proteção.
E o relé vai executar um código capaz de interpretar o que está acontecendo com a carga, que é a nossa planta mecatrônica, eu vou acabar de desenhar ela aqui, e tomar uma decisão se essa carga vai ser desconectada do alimentador ou não. Então, essa decisão, inclusive, ela é manifestada, vou apagar aqui, através de um comando de abertura para o seccionador ou para o disjuntor. Então, você vai dar um comando aqui para a sua seccionadora, no on-off, né, baseado na ação, no comando do relé de proteção. E nesse ponto aqui, a gente vai conectar a nossa planta mecatrônica, por exemplo, uma máquina elétrica que você queira proteger. E na ponta de eixo dela aqui vai o manipulador mecânico e a carga do cliente. Então, eu queria usar esse cenário para estudar algumas funções de proteção e algumas mensagens que o relé de proteção emite e a partir dessas mensagens, fazer com vocês uma análise dos fenômenos físicos para a gente entender as causas raízes do problema e daí, né, ter um direcionamento de qual solução se deve aplicar. Bom, então a primeira função, né, o primeiro tipo de desarme que eu queria estudar com você são os desarmes por sobrecarga. E até antes de avançar, né, ao desarme, o que um passo antes, para me fazer mais claro aqui na sequência do assunto. O relé de proteção, quando ele comanda a abertura do motor, ele emite uma mensagem numa telinha, uma interface homem-máquina, ou numa rede de automação, falando a causa da falha que ele diagnosticou. Tá? Então, ao decidir, né, interromper a operação de uma máquina dessa, ele vai falar para você, olha, eu desconectei a máquina por conta de sobrecarga, ou foi por conta de sobrecorrente, ou foi por conta de subtensão, ou foi porque eu detectei componente sequência zero, ou foi por sobretensão, ou foi por desequilíbrio de fases. Ou foi por frequência. A frequência de alimentação não estava adequada. Tá? Ou foi por fluxo de potência errôneo. Então, pode ser que a carga, que o sistema mecatrônico protegido pelo relé de proteção seja um gerador de energia. E aí a potência só pode fluir dele, do gerador, para a rede, e não o contrário. Então, se
se houver, né, algum intervalo de tempo que a potência flui da rede para o gerador, existe algum erro, algum problema no gerador, e ele tem que ser desarmado. Tá? Então, essa é outra possível causa de desarme. Então, essas causas são apresentadas textualmente na telinha do relé. Vem lá de todo tamanho, sobrecarga, grandão, né? Ou componente de sequência zero. Então, ele escreve para você o porquê dele ter desarmado a carga, por que ele desconectou a carga do sistema elétrico. E essa mensagem te dá uma grande pista para que você comece as investigações. Né, e aí descubra o motivo pelo qual o sistema está tendo sua operação interrompida. Okay? Então, sobrecarga, começando aqui, nós vamos abordar algumas delas, né? E não só entender a mensagem de falha do relé, mas avaliar as possíveis causas, que é até o mais nobre da aula. O que eu tenho mais para contribuir com vocês nesse módulo de manutenção é a interpretação das possíveis causas que levaram ao desarme da planta mecatrônica. Então, começando com a sobrecarga. Sobrecarga, igual o nome está dizendo, representa carga excessiva. E essa carga excessiva, ela é configurada como? Né, pelos modelos mecatrônicos que nós estudamos, né, nós vimos que o torque de carga em regime permanente, ele empata com o torque eletromagnético. Vamos pegar a curva de carga do motor aqui, ó, a curva do torque em função da velocidade. A gente vai observar, né, que a máquina vai operar num ponto onde o torque eletromagnético empata com o torque de carga. Né? E nós vamos ver também que nessa região aqui de operação, a corrente, o módulo da corrente de estator, ela é muito sensível ao torque eletromagnético. Tá? Se a gente pegar as nossas simulações do curso de máquinas e traçarmos aqui o módulo da corrente de estator em função do torque, tá? A gente vai ver que com torque zero você vai ter uma pequena corrente que é de magnetização e depois a corrente sobe linear com torque, tá? Até o material saturar. E o que vai acontecer? No torque nominal, a máquina vai operar com corrente de estator nominal, os valores apresentados em placa. E a máquina vai ter condição de dissipar o calor produzido pela circulação da corrente de estator nominal. Tá? Se você, então, coloca uma carga mecânica maior do que, com torque, com nível de torque maior do que o nominal, então sua carga mecânica veio para cá, tá? O que vai acontecer? A máquina frena, né, por segunda lei de Newton, quando o torque da carga fica maior que o torque eletromagnético, a máquina frena. Frenar significa ter velocidades menores. Então, ela vai cair na velocidade, enquanto ela cai a velocidade, ela sobe o torque, até empatar com o torque de carga. Né? Então, você vai ter um torque eletromagnético maior do que aquele que se tinha no primeiro ponto que nós desenhamos aqui para análise. Tá? Digamos que esse primeiro ponto aqui da análise fosse um ponto onde o torque eletromagnético seja igual ao torque nominal do motor. Então, a gente estava operando com corrente de estator nominal. Se a nossa carga subiu, a nossa carga mecânica subiu, a máquina sozinha vai promover rejeição de carga e vai subir o seu nível de torque eletromagnético também.
colocar aqui torque eletromagnético 2 correlato à carga 2, tá? E aí, esse torque eletromagnético maior vai exigir uma corrente de estator também maior. Né? E aí, o que vai acontecer? Pelo material que a gente viu ontem, com essa corrente de estator maior, a gente vai aumentar a potência térmica desenvolvida na máquina. Tá? E aí, o que o nosso modelinho térmico nos mostrava? Né? Que quando a gente aumentava essa potência térmica, a temperatura no interior da máquina começava a subir também. Então, aqui vamos desenhar aqui a temperatura no interior da máquina, né? Essa temperatura a gente avaliou com o nosso modelinho térmico, desenvolvido aqui no último módulo, e tinha essa estrutura aqui, ó. Então, aqui está a potência térmica que a máquina desenvolve. São várias parcelas, tá? Mas a principal delas é a potência de perdas no cobre do estator. Ok? E aí, só desenhar aqui os outros componentes do modelo. Tá? Aqui está o ambiente. E aqui a gente representava nesse ponto a temperatura do interior da máquina. Então, com o aumento da carga mecânica, a gente aumentou o torque eletromagnético. Com o aumento do torque eletromagnético, a gente aumenta o módulo da corrente de estator. E com o aumento do módulo da corrente de estator, a gente aumenta a potência térmica produzida no interior da máquina. Então, com o aumento dessa potência térmica, o que vai acontecer aqui? Essa potência, um pedacinho dela vai ser armazenada no corpo da máquina, né, no ferro fundido da máquina, a outra parte vai para o ambiente. Essa parcela que é absorvida aqui no interior da máquina, né, essa variação da energia interna da máquina no tempo, vai fazer com que a temperatura da máquina suba. Então, ela estava, por exemplo, já há um tempo operando com a temperatura estável qualquer, menor do que a temperatura designada pela sua classe de isolação, digamos que a temperatura máxima da máquina seja essa aqui, dessa linha amarela. E aí, quando a gente promove, né, o aumento de carga no eixo, a temperatura vai começar a subir de forma exponencial, igual a gente viu no modelinho, um modelinho de primeira ordem, né, quando a gente aplica aqui um degrau de potência térmica, nós teremos a temperatura ali subindo de maneira exponencial. E ela vai subir, subir. E se você não reduzir sua carga mecânica de novo, ela vai subir até ultrapassar a temperatura máxima. O verniz isolante vai começar a se envelhecer numa taxa muito rápida, né? O quão rápida é essa taxa? Né? A vida útil dele cai pela metade a cada 10 graus de aumento na sua temperatura. Tá? Então, se for um motor classe B, por exemplo, né, pode operar até a 120 graus. Se você operar aqui a 130 graus, tá? A vida útil remanescente dele cai pela metade. Tá? Se você operar 140, ela cai a 1/4. Se você operar 150 graus, ela cai a 1/8. Tá? Então, a cada 10 graus de aumento, você tem uma redução na vida útil de metade do tempo. Tá? Então,
Isso aqui vai existir. Se ninguém fizer nada, a máquina vai apresentar uma deterioração do verniz isolante, e aí, como nós mostramos ontem, quando esse verniz isolante deteriora, né, o verniz isolante está lá dentro das ranhuras da máquina. Aqui está um trecho do estator. Aqui a gente tem os condutores de cobre, né? E em volta deles o verniz isolante. Por exemplo, dois condutores aqui, ó. E aí, na hora que esse verniz se deteriora, tá? Você vai observar trincas no seu corpo, tá? E aí você vai, com isso, encostar condutores que estão energizados na carcaça da máquina, vai, né, colocar um potencial elétrico qualquer na carcaça da máquina, ou você vai bater um curto entre condutores ou da mesma fase ou de fases distintas, tá? Então, eles vão encostar os dois fios, né, e a gente poderia ter, por exemplo, aqui, ó, esse fio conectado na fase A da rede, e esse outro fio, esse outro condutor ali, conectado na fase B, tá? Então, se você perder a isolação, que é o que vai acontecer com a sobrecarga, a gente vai estabelecer um curto de fase para fase, né, pelo contato dos dois condutores, né? E com isso, então, você tem uma corrente curto-circuito aqui na rede, e aí que o aquecimento se potencializa, né? E você vai, então, ter um aquecimento tão elevado que você vai queimar o verniz isolante, tá? E aí o circuito vai abrir, em decorrência do curto-circuito. Vai abrir o cobre do condutor, pelo calor, tá? Então, o evento de sobrecarga, né, se não for tratado, leva à queima da máquina, né, pelos seus terminais elétricos, por esse mecanismo aqui que eu estou explicando. Tá? Então, uma série de fatores encadeados que levam à manifestação desse fenômeno. Bom, então, o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, para o problema não acontecer, né? Para não acontecer, a gente não deve colocar carga excessiva. Agora, essa é uma ação que muitas vezes não está sob a nossa gestão. É comum, né, que você tenha mecatrônicos, né, em várias empresas dando suporte às equipes de projeto e manutenção. E você tem equipes distintas para operação. E essas equipes de operação é que vão decidir o quanto de carga a planta mecatrônica vai receber. Tá? E aí, se eles decidem, né, aplicar uma carga com um nível inadequado, a gente vai colocar a máquina em regime de sobrecarga. Bom, e aí, o que você veria, né? Quais seriam alguns exemplos de sobrecarga que nós veríamos, né, nos nossos processos para desencadear esses fenômenos que nós estamos falando aqui, né? Você pode ter correias transportadoras, né, sistemas transportadores baseados a roletes. Deixa eu colocar uma linha de suporte aqui para me ajudar no desenho. E alguém pode demandar, né, a aplicação de uma carga excessiva. Tá?
Então, você pode ter aqui roletes, aqui uma correia qualquer, tá? Sobre o qual apoia o material. E aqui em cima o material que você está transportando. Bom, esse material, ele vai apoiar na correia, a correia apoia nos roletes, o rolete exerce uma força no mancal e no rolamento, que tende, então, a comprimir o eixo da máquina elétrica, o eixo que conecta, ou, desculpa, é o ponto de conexão do eixo do rolete com a máquina elétrica. Então, você vai ter aqui, ó, digamos que a máquina está conectada nesse rolete, né? E a gente está promovendo torque nesse sentido para que a massa se desloque para cá, ó, a uma dada velocidade. Tá? Então, essa massa da carga, por exemplo, uma pilha de minério, tá? Apoiada em cima do rolete, vai configurar um torque de carga aqui sobre o eixo da máquina. Os fabricantes de rolamento, eles dão, inclusive, um coeficiente que te permite calcular esse torque. Tá? Você tem um coeficiente qualquer de rolamento, que você multiplica pela força peso, tá? Que está sendo impressa ali sobre aquele rolamento em questão. Tá? Então, quando você aumenta a quantidade de massa transportada, você aumenta essa força-peso, tá? Aumenta a compressão, né, do rolamento, o rolamento aumenta a força resistente ao movimento no contato com o eixo do motor. Né? E aí a gente vai observar sobrecarga nesse sistema quando a massa aqui estiver excessiva. Isso vai acontecer porque alguém, por exemplo, precisa cumprir um plano de produção, está no final do mês e não conseguiu cumprir, e aí resolve colocar carga excessiva, tá? Ou está novo no processo e não faz uma dosagem correta, né, do que deveria ser colocado e coloca uma massa de transporte excessiva também. Tá? Ou você pode ter algum rolete desse estourado e aí ele próprio, tá, um rolamento estourado, ele próprio está impondo muita carga ao eixo do motor. Tá? Seria um exemplo. Outro exemplo seria a laminação de peças em temperaturas inadequadas. Né? Então, um laminador, né, você vai montá-lo. Tem várias montagens mecânicas, tá? Mas, essencialmente, você vai ter dois roletes, né? E aí você vai passar a peça no vão entre os dois e reduzir a área de seção transversal da peça. E essa operação demanda muito torque, né? A gente vai ter aqui a máquina que vai ser conectada a esse eixo, que vai imprimir um torque eletromagnético, e a própria peça sendo deformada, tentando travar o movimento, né, com torque de carga em sentido oposto. Né? Para que essa operação ocorra dentro dos níveis de torque de carga que a máquina consegue rejeitar, a temperatura do material não pode ser excessiva. A temperatura dele tem que ficar menor que uma temperatura máxima de projeto. Tá? E aí, então, aqui para trás, o pessoal tem fornos de reaquecimento, né, que mandam o material, a peça ser laminada, para o laminador. Então, às vezes, existe uma falha de controle da temperatura desse material, ele chega mais frio do que deveria.
Tá? Quanto mais quente, mais macio ele fica, tá? E menos carga. Então ele chega, se ele chegar com a temperatura baixa, você também não consegue fazer a sua laminação com o torque de projeto, um torque menor do que o torque nominal. Tá? Então, um cenário que também vai caracterizar sobrecarga. E, você vai ter também sistemas de bombeamento, né? Vou desenhar aqui. Ó. Então, sistema de bombeamento, você tem um motor, o eixo mecânico do motor é conectado a uma bomba, a bomba vai tirar fluido de um reservatório qualquer, aumentar a pressão desse fluido, né? Ele vai vir aqui com uma certa pressão e vazão, e aí você vai ter uma ou mais cargas que vão receber esse fluido pressurizado, tá? Na maior parte das vezes, essas cargas aqui vão ser pistões, tá? Fazendo às vezes de juntas prismáticas, tá? Então são pistões, você vai ter um cilindro qualquer aqui, ó, que vai receber o fluido no seu interior. E vai, no interior do cilindro também vai existir um pistão. Tá? Que vai ser empurrado, né, para frente pela injeção do fluido com pressão e vazão. Tá? E aí você vai ter aqui alguma carga mecânica que vai ser transladada pela ação do pistão. Né? É o que acontece, por exemplo, em máquinas de pátio, né? Escavadeiras de pátio de mineradora. Tá? Elas são alimentadas, né? Tem um cabo elétrico aqui de todo tamanho que passeia pela mina e alimenta um motorzão que, por sua vez, aciona a bomba e aí o operador do equipamento vai escolhendo qual desses pistões vai receber a potência hidráulica para fazer seu movimento. Então, por exemplo, tem um movimento que é jogar aquela escavadeira, né, aquela pá de escavação contra o morro. Tem outro movimento que é para poder rotacionar, para bascular essa pá. Tem outro movimento que é para girar o trator. Então, todos eles são alimentados pelo sistema hidráulico. Só que você vai ter válvulas, né, que vão controlar, mediante o comando do operador, qual movimento desse vai acontecer. Tá? E você tem, né, bombeamentos de água industrial, sistemas pneumáticos com ar, também na mesma estrutura. Né? E pode acontecer, né? De algum momento, você de algum momento você fechar, né, uma válvula e restringir muito a vazão de fluido, tá? E com a restrição da vazão, você aumenta a pressão. Aí existe uma válvula de retorno aqui que deixa o fluido retornar ao reservatório se a pressão subir muito. Agora, se essa válvula falhar, né, a pressão vai subir quando você pedir uma redução de vazão, a pressão sobe e a pressão tem muita afinidade, né, a pressão aqui no sistema hidráulico, ela tem muita afinidade com o torque de carga que a bomba exerce no sistema mecânico. Tá?
E o torque de carga em regime permanente, ele fica igual ao torque eletromagnético. Então, se você restringiu a vazão, subiu a pressão, subiu a carga, você vai subir o torque eletromagnético também, né? E o torque tem, por sua vez, afinidade com a corrente. Então, você vai subir a corrente na rede, né, a níveis maiores do que a corrente nominal. Então, vai ser a hora do relé de proteção promover o desarme da planta. Vai desconectar aqui, ó. Tá? Esse é um outro cenário que a gente vai caracterizar a sobrecarga. Tá? Bom, e nesse mecanismo, pessoal, de sobrecarga, nós vamos citar mais exemplos, tá? Eu não sei se eu arriscaria dizer, se eu tiver errado e alguém puder me corrigir, eu até agradeço, mas eu arriscaria dizer que é a maior causa de desarmes em sistemas mecatrônicos, a mais comum é sobrecarga. Então, tem uma infinidade de exemplos, a gente vai abordá-los com as outras aulas. Né? Se não for a primeira causa, vai ser a segunda, com grande chance de ser a primeira. É muito, muito comum. Tá? E para que a gente não observe uma queima do motor, né, a gente não pode deixar ele operar com temperatura acima da temperatura correlata à classe de isolação por muito tempo. Tá? Igual a gente explicou ontem, a máquina admite sobrecarga, só que por tempo limitado. Você pode até colocar sobrecarga, se você remover a sobrecarga antes da máquina atingir a temperatura máxima que ela suporta, tudo bem, não tem problema. Né? Essa constatação, ela está até alinhada à diferença de potência e energia. Uma coisa é a potência térmica, que vai variar junto com a carga. Você colocou carga excessiva, a potência térmica vai subir com o quadrado da carga. Isso é um efeito instantâneo. Potência conota efeitos instantâneos. Agora, temperatura alta é associada à energia térmica do corpo. E você não varia a energia de nada em tempo nulo. Gasta tempo. Tá? Vai se gastar tempo, e inclusive a dinâmica térmica dos sistemas mecatrônicos, geralmente ela é bem mais lenta do que a dinâmica mecânica ou a dinâmica eletromagnética. Então vai gastar um tempo para essa temperatura subir. E esse tempo é o grau de liberdade que o relé de proteção tem para poder decidir, né, se ele vai interromper a operação da planta ou não. Tá? Então, no relé de proteção, né, que vai aqui, a gente mostrou no início aqui, que fica monitorando a operação da máquina, né, e decide se ele vai interromper ou não, ele vai ter no seu interior um código, um programa de computador que vai verificar em que ponto a corrente da máquina se encontra na curva de proteção do motor. Tá? E aí a curva de proteção ela é invertida mesmo. O tempo nela é que vem aqui no eixo Y. Tá? Uma forma que os profissionais de proteção de sistema elétrico adotaram e que virou convenção no mundo. Tá? Agora, faz sentido que ela esteja no eixo Y, porque nesse caso aqui o tempo é uma saída do relé. Ele vai escolher o tempo que ele admite aquele nível de sobrecarga, e se a sobrecarga não for
removida dentro daquele tempo, ele comanda o desligamento da máquina. Tá? Então, realmente, faz sentido que o tempo aqui esteja no eixo das ordenadas. E o que se contém nessa curva, né? Então, aqui a gente marca, né, a gente parametriza o relé, igual a gente parametrizou o inversor no laboratório de máquinas, tá? E a gente fala com ele qual que é a corrente nominal daquele motor. Bom, se a máquina operar, né, com correntes cujo módulo esteja entre zero e a corrente nominal, o relé não pode atuar nunca. Então, o tempo de atuação dele para desligar o motor tem que ser infinito. Então, ele simplesmente não atua. Se a corrente ficar maior do que a nominal, aí a gente já tem que escolher um tempo de atuação. Bom, esse tempo de atuação, ele vai ser reduzido se a corrente for aumentada. Então, quanto mais corrente tiver na máquina, menos tempo você vai suportar, porque quanto mais corrente, mais potência térmica, quanto mais potência térmica, mais rápido a temperatura interna da máquina vai alcançar a temperatura máxima do verniz isolante, admitida pelo verniz isolante. Tá? Então, essa é uma curva inversa, tem uma característica inversa assim. E aí tem uma coleção de curvas com essa natureza, né? Você pode aumentar a, a concavidade dela ou não, né? De acordo com a função de proteção que você quer. Né? Então, assim, tem como se programar isso. E aí os profissionais de sistema elétrico, de proteção de sistemas elétricos, são as pessoas que costumam fazer esse tipo de ajuste. Tá? Um ponto destacado nessa curva é o ponto que indica, né, a corrente de partida da máquina, que é a mesma coisa que a corrente de rotor bloqueado. E o tempo de rotor bloqueado. A gente comentou em alguns encontros que tivemos que o fabricante nos informa para um dado motor qual o tempo que ele admite, que aquele motor admite que dure a partida. Porque se a partida durar tempo demais, a temperatura da máquina vai subindo, subindo, subindo até estragar o verniz isolante. Então tem um tempo máximo que a partida pode durar e para o qual o fabricante garante que a máquina não queima. É o tempo de rotor bloqueado. Então esse é um ponto destacado aqui na curva de proteção do motor. Você informa para o relé de proteção qual que é o tempo de rotor bloqueado e a corrente de partida da máquina. Tá? Também é um dado de placa, igual a gente viu no primeiro módulo do laboratório de máquinas. Tá? E um ponto também que normalmente se configura é o ponto correlato à corrente de curto-circuito. Então, se for detectadas correntes maiores ou iguais à corrente de curto-circuito daquele ponto, não tem que se esperar tempo. O relé não vai contar tempo. Porque aqui, ó, digamos o seguinte, você botou uma sobrecarga na máquina. Tá? Digamos que você botou uma corrente que seja 30% maior do que a nominal. Ele vai pegar esse nível de corrente e vai olhar aqui o seguinte, ó. Nessa corrente I1, qual que é o tempo que eu admito antes de abrir a conexão da máquina com a rede?
né? É esse tempo T1, está pré-programado. E aí ele fica, né, lendo a corrente, marcando o tempo, lendo a corrente e vendo se o tempo excedeu, lendo a corrente e vendo se o tempo excedeu. Se exceder, ele pega e desarma. Tá? Então, agora, é fato, né, que essa corrente de sobrecarga aqui, ela pode reduzir antes desse tempo ser alcançado. A máquina teve uma sobrecarga momentânea, passou, segue a vida. Então, ele não vai ter desarme. Agora, com curto-circuito, não tem conversa. Tá? Curto-circuito são correntes perigosas, nós vamos até ver isso na próxima aula, tá? São níveis de corrente perigosíssimas, tá? Coisa que explode, pega fogo, arremessa peça mecânica, tá? Igual uma arma, tá? Para longe de painéis. Então, não é uma corrente com a qual você queira conviver nenhum milissegundo. Então, ele comanda o desarme, o relé de proteção comanda o desarme com tempo zero. Tá? A seccionadora não consegue fazer isso, porque é um dispositivo mecânico com mola, então ela não vai dar conta de fazer isso não. Mas o relé pelo menos comanda, tá? Para que né, abram-se ali as chaves no menor tempo possível. Tá? Bom, nós vamos continuar com isso, pessoal. Esse é o último módulo da disciplina, e nós vamos ter a continuidade desse assunto. O recado para hoje, né? Hoje é aquela aula mais curta, o recado para hoje seria só esse mesmo. Então, eu queria me disponibilizar aqui para tirar dúvidas, para saber se vocês entenderam, se tem alguma intervenção que vocês queiram fazer. Então, tá. Bom, na ausência de quaisquer outras intervenções, eu queria desejar a vocês uma boa noite, agradecer a presença, um bom fim de semana. Amanhã tem a provinha, tá? Fica aberta de 15 até as 17h30, tá? Com 2 horas de duração. Então, você pode acessar no intervalo de 2 horas e meia, a prova é programada para ser feita em 2 horas. Tá? Aí só os cuidados, né, que se tem em todas as matérias, só envia, só submete a resposta quando você tiver certeza, porque não dá para retornar. Monitora o tempo de execução e tentem fazer. Tá? A gente está recebendo um volume de provas idênticas, mesmo as respostas certas e mesmo as erradas, que tá muito alto. Tá? Então, eu queria contar com a maturidade profissional de vocês já, né, estão aí no último semestre, né, para aproveitar da prova como um momento de aprendizado, né, e onde você pudesse se expor de uma maneira honesta, né, aquele material e ver ali o que está consolidado, o que falta consolidar, até para a gente poder trabalhar, especialmente no que falta se consolidar no decorrer do semestre. Ok? Então é isso aí. Um abraço para vocês, até mais então. Boa noite, Léo. Até semana que vem. Falou, boa noite, até semana que vem. Boa noite. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Boa noite, Léo. Boa noite, moçada, até mais.